favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 28. Lucas, capítulo 28. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Assim diz o texto bíblico, o texto sagrado, Lucas capítulo 22, versículo 28. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou para mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos. Eu estou destacando aqui porque depois vai ser importante vocês saberem aquilo que eles ouviram da boca do próprio Senhor Jesus. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Versículo 31, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, no plural, não foi só o Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como se faz com o trigo. Mas eu, Simão, orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. Jesus respondeu: Pedro, eu estou fazendo aqui uma entonação daquilo que eu imagino Jesus, né? Olhando para Pedro e dizendo, né? Pedro, meu filho, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Você não está com essa bola toda, né? Isso aí por minha conta, claro, né? Versículo 35. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsas, ou saco de viagem, ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Amém. Até aqui. Pode sentar-se, meus irmãos. Vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Uma alegria tê-los aqui. E nós vamos começar essa reflexão, meus irmãos, tendo em vista o que é o nosso tema do mês e o tema de hoje. O tema do nosso mês é baseado em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz que nós devemos encher-nos do Espírito Santo, nos encher constantemente. O tema de hoje é como ser cheio do Espírito Santo, apesar das lutas e apesar das dificuldades que cada um de nós enfrenta. Qual que é a situação que nós temos nesse texto bíblico que nós acabamos de ler? Nós estamos no momento da última ceia. Jesus vai ser preso, Jesus vai ser condenado, Jesus vai ser crucificado e Jesus vai morrer. Só que os discípulos não sabem disso. Eles nem sonham que isso é possível, porque ao longo de 3 anos, eles assistiram, eles viram, eles ouviram Jesus pregar, ele viu como Jesus tinha respostas que ninguém tinha. Por vezes tentaram cercar Jesus com as suas palavras, como fizeram com aquela mulher adulta, e Jesus disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quando perguntaram a respeito do tributo, ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eles viram os surdos voltarem a ouvir, aqueles que eram cegos voltarem a enxergar, aqueles que não conseguiam andar voltar a andar. Eles viram gente morta, como o filho da viúva de Naim, e como Lázaro, que estava morto, voltar a viver. Eles não tinham dúvida que Jesus era o Messias profetizado ao longo das Escrituras. E Jesus
Certa vez teve um episódio que a mãe de João e Tiago se aproximou dele e disse: Senhor, permita que os meus filhos sentem-se um à sua direita e outro à sua direita no seu reino. Porque de fato ele é um rei, ele tem um trono e vai governar as nações. O grande problema é quando vai acontecer isso? E eles não sonhavam. O cenário que eles tinham é que faziam muitos séculos que o povo de Israel era governado por pessoas de outros povos. Começou com a Babilônia, depois com a Pérsia, depois com o Império Grego e agora, por fim, o Império Romano. Então o que está acontecendo na cabeça deles? Jesus é o descendente de Davi, Davi era um guerreiro do Senhor, esse Messias, esse Jesus vai reunir o povo, nós vamos expulsar os romanos do nosso território e nós vamos começar a ser um país independente e nós, os seus discípulos, vamos ser os seus primeiros ministros. Era essa a convicção que eles tinham. E Jesus, no texto que nós lemos ainda agora, ele diz, assim como o Pai me designou um reino, eu também designo um reino a vocês, e vocês comerão a minha mesa no meu reino. E isso é verdade. E você e eu também comeremos nessa mesa quando chegar o tempo. Mas quando chegar o tempo, quando chegar a hora. Porque a primeira coisa que Jesus precisava conquistar, meus irmãos, era o espiritual, para depois ir para o material. E aí começa a decepção dos discípulos. E é muito interessante que antes eles tinham vivido aquele primeiro amor, aquela primeira alegria de quem tem um encontro com o Senhor Jesus. Que aconteceu comigo, que aconteceu com você, para Zaqueu aconteceu no dia que ele viu Jesus pregando e ele ficou tão impressionado que as palavras de Jesus preenchiam o vazio no coração dele, que ele não se importou, apesar da riqueza, da posição social que ele tinha, em subir em uma árvore porque ele era baixinho, porque ele queria ouvir Jesus. Para Maria Madalena, esse dia de revelação, de novo nascimento, de entender o que é viver para Jesus, aconteceu quando o Senhor expulsou os demônios que haviam sobre ela. Para Pedro, esse dia aconteceu depois de uma noite frustrada, de trabalhar a noite inteira e não pescar absolutamente nada. Sabe, meus irmãos, todos nós temos a nossa própria experiência com o Senhor Jesus. Talvez com você aconteceu como Mateus, que era um dia como outro qualquer, e Jesus simplesmente o chamou, e ele não sabia que aquele dia era o dia que iria mudar a vida dele para sempre. Comigo não teve um acontecimento extraordinário no dia da minha conversão. Talvez com você teve. E glória a Deus, porque de qualquer forma, o fato é que houve um dia na sua história, houve um dia na minha história, em que os nossos ouvidos foram abertos, os nossos olhos enxergaram e nós entendemos que nós precisávamos do Senhor Jesus. E os discípulos viveram isso. E é tão gratificante viver esse primeiro amor. Ah, como é gostoso! A gente olha para a vida de uma outra maneira, a gente tem convicção que da agora para frente vai ser tudo diferente. E de fato é. Mas qual que é o problema? Que a gente acha que Deus vai agir na nossa vida do jeito que a gente pensa. E Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. E nessa noite em especial, do texto que nós lemos, Jesus disse: vocês serão peneirados. E ele usa essa linguagem da agricultura porque era uma linguagem que era fácil para eles entenderem e é fácil para nós também. Quando a gente colhe o trigo, como o arroz e outros tantos, ele tem uma palha, uma proteção. Então, quando você colhe ele, para você poder comer o trigo, o arroz ou tantas outras coisas, você tem que tirar essa palha.
E antigamente o que a gente fazia, né? A gente tirava essa palha peneirando. E aí colocava, né, o amendoim também ainda assim, você comprar amendoim hoje no mercado, se você for torrar, você torra o amendoim, depois, né, se você tiver uma peneira, você coloca lá na peneira para sair aquela casquinha. Então a casca do trigo, ela precisa sair para ser consumido. E nós, meus irmãos, nós também precisamos passar por essa peneira. E é muito interessante que Jesus disse que quem pediu para peneirar os discípulos não foi Deus Pai, não foi o Deus Filho, Ele mesmo, foi Satanás. E se você olha para os discípulos, meus irmãos, os discípulos eram pessoas simples. O mais inteligente ali era Mateus, que era cobrador de impostos, e Judas, que era o mais estudado, que por sinal foi o que traiu Jesus. Pessoas simples, como você, como eu, que a gente olha e a gente talvez, né, não dê muita importância. Mas existe uma importância que os homens dão para as pessoas, existe a importância real que importa, que dura por toda a eternidade, que é a importância que Deus dá para os seus filhos. Vocês sabem que quando nós nos convertemos, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Então você não vê esse selo, você não enxerga, mas no mundo espiritual, os anjos e demônios, quando batem os olhos em você, eles sabem. Está aí o escolhido do Senhor, está aí uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus. Então, é por isso que tantas vezes você passa por tantas lutas, por tantas provações, e você nem imagina por que você está passando por isso. Agora, qual que é a boa notícia? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz: as tentações, as provações que você passa na sua vida não são diferentes daquelas que outros irmãos já enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá que essas lutas sejam maiores do que você possa suportar. Glória a Deus por isso. E Ele diz: quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês possam resistir. Então, meus irmãos, quando a gente chega na vida cristã, quando a gente chega no reino de Deus, a gente se impressiona, tantas promessas de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família, mas a gente pouco é ensinado que nós vamos passar por uma peneira e nós precisamos passar por essa peneira. E sabe qual que é o problema da peneira? É que a peneira, ela mostra exatamente como nós estamos. Eu não sei você, mas eu já tive a experiência de algumas áreas na minha vida, eu dizer, bom, nessas áreas aqui eu me garanto, nessas áreas aqui eu não falho mais, tá tudo bem, vamos só ver as outras áreas. E talvez Deus até tenha permitido que eu tivesse esse pensamento para que eu entendesse que o negócio não era do jeito que eu pensava, não. E a peneira veio. E naquelas áreas que eu achava que eu me garantia, meus irmãos, eu gemi, clamei por misericórdia para não sair da peneira, porque o negócio foi feio. E eu falei: Senhor, misericórdia, eu achava que eu já estava bom nessas áreas, mas nem nessas eu estou. Como é que faz? Graças a Deus que a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque senão, né? Como é que seria isso? Então, meus irmãos, os discípulos, eles tinham essa coisa que Jesus iria vir, iria ser um grande líder político, que iria expulsar os romanos, que iria, né, mudar a vida social, financeira do país, a vida deles, mas não era isso. A primeira coisa que Jesus precisava mudar era no mundo espiritual, pagar a nossa sentença, e vocês conhecem muito bem sobre isso, não vou falar, mas a outra coisa que é aquilo que importa para nós essa noite é: Jesus precisava melhorar, trabalhar no nosso caráter.
A gente sempre ouve, né? Venha para Jesus como você está. E é verdade. Venha arrebentado do jeito que você estiver. Mas depois que você entra na família de Deus, aí não dá para ficar do jeito que você ficou. E a Bíblia fala, quem roubava, não roube mais. Quem mentia, o pai da mentira é o diabo. Tem que parar de mentir. Eu era daquele que bateu, levou. Não, agora não é mais assim. Eu não perdoo fulano que fez. Agora você vai perdoar. Então, meus irmãos, a gente precisa mudar. Comprava e não pagava, devo, não nego, pago se eu puder. Não pode. Crente não pode dever nada para ninguém. E aí, meus irmãos, sabe como é que a gente muda? Com os apertos. E aí Deus permite que Satanás peça autorização, como fez com Jó, para que você seja peneirado. Deus precisa esperar você passar pela peneira para ele saber como é que você vai reagir? Não, Deus não precisa, porque Deus é onisciente, ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro que ainda nem aconteceu. Então Deus sabe como é que você vai reagir. Mas como eu, você e todos os nossos irmãos, a gente precisa passar pela peneira para a gente ver como é que a gente está. E aí vem a parte da decepção com a gente mesmo. E Paulo passou por isso. Ele escreveu em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Falando da experiência nossa quando a gente chega no reino de Deus. É claro que isso vai mudar. Mas também tem, meus irmãos, a situação em que as pessoas se decepcionam, não só com elas, mas se decepcionam até com Deus. Mas por que, Senhor, que o Senhor permitiu isso? Eu sou teu servo, tua serva, estou fazendo tudo certinho, estou aqui no meu trabalho, por que aconteceu esse acidente? Por que esse infeliz está me humilhando? Por que eu fui demitido? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E quando acontece uma tragédia, um bêbado atropela um filho, uma filha de um servo do Senhor, e essa pessoa não resiste e morre. Como é que a gente resiste a uma peneira dessa? Então, meus irmãos, existem coisas na nossa vida que a gente não entende, mas daquelas que a gente entende, a gente precisa aplicar essas informações para que a gente possa viver da maneira que Deus quer. E eu tenho convicção que tudo aquilo que a gente não entende, quando nós estivermos frente a frente com o Senhor vai nos revelar. Agora veja como que as Escrituras nos consolam, porque se as Escrituras mostrassem apenas Pedro naquela euforia, dizendo, Senhor, estamos prontos aqui para viver pelo Senhor, para morrer pelo Senhor. Quando eu e você deslizamos, falhamos, a gente ia dizer, puxa, mas a gente não presta para nada mesmo, né? Mas a Bíblia, ela mostra as fraquezas dos homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor. E Pedro negou 3 vezes. 3 vezes ele disse que ele não conhecia o Senhor. E foi questão só de horas, não foi questão de dias depois. Então, meus irmãos, a gente tem que olhar para isso e pensar assim, então estou liberado para pecar, estou liberado para... Não, a gente está liberado para pensar, não, eu ainda não cheguei na maturidade espiritual que eu preciso. Mas da mesma forma que quando o galo cantou, Pedro se lembrou e chorou amargamente, todas as vezes que eu e você falhar, a gente precisa se lembrar daquilo que está na palavra de Deus e a gente tem que chorar e dizer, Senhor, me ajude para que eu não volte a fazer isso. E isso vai acontecer porque Deus está interessado no nosso crescimento, na nossa
transformação. E é isso que Deus faz todos os dias, um pouquinho de cada vez. Ele vai nos moldando, nos amassando, para que a gente possa suportar os processos e a gente possa ser transformado num vaso melhor. Agora, veja, meus irmãos, que a expectativa dos discípulos foi completamente frustrada. Além deles perceberem que eles não estavam com essa bola toda, que eles não tinham essa coragem toda, porque Pedro, né, além de negar, junto com os demais discípulos, quando os guardas do templo chegaram, todos eles fugiram. Todos eles fugiram. E aí Jesus, então, é levado, é condenado, ele é crucificado, Jesus morre. Como é que fica a moral dos discípulos? Abaixo de zero. Abaixo de zero. Agora, o que eles não sabiam é que enquanto eles lá choravam, lamentavam, estavam desanimados, no mundo espiritual, como diz o povo, o negócio estava pipocando, porque Jesus desce, né, resgata as chaves da morte da terra, e no terceiro dia ele ressuscita. E é como se isso por si já não fosse extraordinário, maravilhoso. Quando Jesus ressuscita, se fosse eu, irmãos, pedir licença aqui na pregação, porque se fosse eu, Jesus, depois que eu ressuscitasse, eu ia direto no sumo sacerdote. Ô infeliz, olha aqui quem que você condenou. Depois, na sequência, eu ia para Pôncio Pilatos. Então, Pilatos, vamos conversar de novo. Vamos agora, num outro momento aqui. Mas Jesus não está interessado nisso. Jesus está interessado em restaurar aqueles a quem Ele chamou, a mim e a você. Amém? E aí Ele aparece para as mulheres. E depois Ele vai pelo caminho de Emaús. Está lá os discípulos lá. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque os discípulos estão lá frustrados, desanimados, sem entender o que está se passando. E Jesus está lá do lado deles. E isso acontece comigo e com você o tempo todo. Nós estamos lá desanimados, frustrados, decepcionados, achando que a gente não tem mais força, a gente nem sabe como é que a gente está conseguindo, e só está conseguindo porque é o Senhor que está do nosso lado, sem que a gente perceba, sem que a gente veja, que está nos sustentando e nos levando. E o texto bíblico diz que Jesus se aproxima deles, começa a conversar com os dois discípulos no caminho de Emaús. Eles não conseguem entender que eram Jesus, e eles contam das frustrações do coração dele. Nós achávamos que era ele que iria mudar a história de Israel, a história do nosso povo, mas ele morreu. Como quem diz, acabou. Nós passamos 3 anos com ele, a gente acreditava, a gente viu coisas que nunca se viu antes. E aí então a Bíblia diz que Jesus começa a explicar para eles o motivo de cada acontecimento. E não só explicou, mas a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus abriu o entendimento deles para que eles conseguissem enxergar o que estava acontecendo. E sabe, meus irmãos, quantos de nós não temos a nossa estradinha de Emaús, que nós, apesar de sabermos de todas as promessas que Deus tem para nós estamos lá na nossa estradinha de Emaús, lá frustrado, desanimado, achando que acabou, que não tem mais jeito, que é isso e aquilo, e que a gente tem que se conformar. E a gente precisa ter maturidade e conhecimento das Escrituras para saber quais são as promessas de Deus, que Deus vai cumprir enquanto nós estivermos vivos, e quais serão aquelas que nós só veremos depois que o Senhor Jesus voltar e nos buscar. Porque de fato, meus irmãos, tem algumas promessas do Senhor que nós só vamos desfrutar depois que o Senhor Jesus voltar. Agora, existem outras que são para o aqui e agora. A gente só precisa entender isso e trabalhar para que a gente possa desfrutar dessas promessas. Então, meus irmãos, é importante a gente lembrar que o nosso Deus é o Deus
que muda histórias. Porque depois que esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles entendem que era Jesus que estava ali com eles, Jesus aparece, né? Você conhece a história, e eles voltam para Jerusalém, né? Correndo naquele mesmo momento, embora já fosse tarde, e eles vão contar para os discípulos aquilo que tinha acontecido com eles. E os discípulos ficam, né, sem acreditar. Mas as mulheres já haviam dito, e agora os dois discípulos relatam a mesma coisa. E nesse momento Jesus se mostra a eles, e Jesus não diz: "Ô bando de discípulos incrédulos". Jesus não diz: "Por que vocês fugiram? Por que vocês me abandonaram? Por que vocês não creem?". Jesus não chega acusando. Jesus chega para trazer união, para trazer comunhão. Jesus chega e diz que haja paz entre vocês. E aí ele começa então um processo de restauração, dá uma ordem para que eles se encontrem com ele ao lado do Mar da Galileia. E você também conhece a história. Eles têm que viajar até lá, e novamente, Pedro, com mais alguns outros discípulos, eles vão pescar durante a noite. E da mesma forma, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, garantido está o seu galardão por causa disso, meu irmão, glória a Deus. Vocês conhecem a história. Então eles chegam lá nessa região da Galileia, e Pedro e mais alguns discípulos, eles vão pescar. E o encontro de Pedro com Jesus pela primeira vez foi depois de uma noite sem pescar absolutamente nada. E nessa nova noite eles não pescam nada. E quando eles estão chegando perto da praia, eles veem um homem que eles não reconhecem, e esse homem grita para eles: "Ei, pescaram alguma coisa?" E eles dizem: "Não pescamos nada, o mar não está para peixe". Isso não está lá no texto, eu estou colocando aqui por conta própria, né? E aí Jesus diz para eles: "Joguem a rede que vocês vão encontrar os peixes". E aí então, quando eles ouvem isso, na hora eles falam: será que é o mestre? Porque foi assim da primeira vez. E eles jogam as redes, e quando eles jogam as redes, eles não conseguem tirar as redes sem ter que usar pouca força. Precisaram de muita força para tirar as redes, porque estava arrebatada lá de tantos peixes. E eles entendem que é Jesus, e aí eles vão, aí Jesus está lá na praia, diante de uma fogueira, porque foi diante de uma fogueira que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí então, 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro: "Pedro, você me ama?". Jesus não está perguntando para Pedro se Pedro conhece Jesus. Porque você pode conhecer uma pessoa, mas você pode não amar aquela pessoa. E Jesus pula essa etapa, porque Jesus sabia que Pedro amava Jesus, mas ele sabia das limitações, dos defeitos, das falhas de caráter que Pedro ainda tinha. E da mesma maneira que Jesus disse para Pedro, quando ele chamou da primeira vez, ele disse: "Você será pescador de homens". Ele reafirma o chamado. E ele diz, depois de 3 vezes: "Então apacenta as minhas ovelhas". E Pedro então é restaurado à posição que ele nunca deveria ter deixado. Porque eu imagino que nesses 3 dias que Pedro negou Jesus, que Jesus morreu antes dele ressuscitar, Pedro deve ter se sentido o pior entre os piores. Eu não sei se você já teve essa experiência de você fazer uma coisa que você não se perdoa de ter feito aquilo. É horrível, é uma sensação, sabe, de você querer abrir um buraco no chão e se jogar lá e você mesmo se enterrar. Mas a Bíblia diz que o Senhor, que começou uma boa obra em mim e você,
Ele mesmo vai nos aperfeiçoar. E foi isso que ele fez com Pedro. Agora, olha que coisa incrível. Jesus aparece para Pedro, restaura Pedro e fala para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém. Ele diz: vocês vão agora ser cheios do Espírito Santo. E acontece em Atos 2 o derramar do Espírito Santo. E aí aquele Pedro que foi peneirado, não só peneirado, porque você sabe, o trigo, ele precisa ser moído para fazer pão, para fazer pizza, né, irmã Zelda? O trigo precisa ser moído. Então Pedro e os demais discípulos, além de serem peneirados, eles foram moídos. E eu sei que você já foi moído, talvez você esteja nesse momento sendo moído, moída pelas situações que você está enfrentando. Mas é depois disso que o trigo está apto para se tornar pão e alimentar a multidão. Olha, até rimou, né? E aí então em Atos 2 tem o derramar do Espírito Santo. Esse Pedro que negou Jesus diante de um grupinho lá à beira de uma fogueira, esse Pedro se levanta numa multidão gigantesca e diz: esse é o Jesus a quem nós pregamos. E ele começa a falar e começa a pregar, explicar as Escrituras, e 3.000 pessoas decidem aceitar Jesus como o Senhor da vida deles. Como é que pode algo assim, se não é o Espírito Santo na vida dos seus filhos, na minha vida, na vida de Pedro, na sua vida, na vida dos nossos filhos? Mas tudo, meus irmãos, tem um tempo, tem um processo, e por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras e continuar a conhecer, porque entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós vivemos, por vezes tem uma distância, porque é natural. Nós queremos que Deus realize os nossos planos, no nosso tempo, do nosso jeito, e na maior parte das vezes não vai ser assim. Então, meu irmão, nós entendemos que o sofrimento, ele produz perseverança. A perseverança produz um caráter inabalado. E o caráter inabalado, ele traz esperança que não traz confusão. Vai chegar um tempo nas nossas vidas que nós vamos olhar para tudo que aconteceu conosco. E a gente vai estar diante do Senhor, evidentemente. E a gente vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, agora tudo faz sentido. E o Senhor vai dizer: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa experimenta um novo nascimento em Cristo, é natural, é saudável que ela tenha expectativas que a vida dela vai ser maravilhosa, porque realmente vai ser. E existe uma paz que a gente ganha, que a gente não consegue entender, uma paz que excede todo entendimento. Nós ganhamos um propósito de vida, nós descobrimos que Deus tem planos para nós, para a nossa casa. E viver com Jesus é definitivamente a missão número 1 que nós temos na Terra. A coisa mais importante que nós temos enquanto nós estamos vivos é viver para Jesus, é escolher viver com Jesus. Agora, o que nós não podemos esquecer é que nós vamos ter lutas, nós vamos ter batalhas, nós vamos passar pela peneira. Os dias de vento forte, eles chegarão. O tempo de deserto também vai chegar. Coisas inexplicáveis vão acontecer na sua vida. Quando for coisas boas, glória a Deus. Mas quando for coisas ruins, você também precisa dar glória a Deus, porque também as coisas ruins e inexplicáveis vão acontecer. Você vai falhar com Deus, você vai cometer os seus erros, você vai sentir o sabor amargo de se sentir frustrado porque você não queria ter aquele tipo de atitude e você acabou tendo, porque você ainda não está pronto. A nossa jornada, a nossa vida cristã, ela não é uma estrada reta só de vitória. Tem derrota, tem queda, tem luta, tem frustração.
não somente conosco, mas com as pessoas ao nosso redor, por vezes com os irmãos dentro da igreja, porque dentro da igreja está cheio de gente que sabe que não é perfeita, sabe que tem um monte de defeito e vem para cá para melhorar, mas enquanto ainda não está perfeita, ela precisa naturalmente se relacionar com outras pessoas que também não estão perfeitas. Então, os problemas acontecem. Então, meu irmão e minha irmã, a nossa peneira, ela sempre vai estar à nossa frente. E o processo de ser moído, ele é muito doloroso, mas ele é necessário. E o que é importante também você saber é que a peneira, ela não vem à toa. O inimigo não pede para Deus autorização para peneirar todas as pessoas. Porque aquelas pessoas que já são dele, não tem necessidade de peneirar. Ele já sabe que pertence a ele. O inimigo quer peneirar trigo. O inimigo quer peneirar pessoa que tem uma vida dedicada ao Senhor. E você é uma delas. Então é por isso que você foi requisitado pelo inferno para ser peneirado e moído. E isso, ao invés de te entristecer, deve trazer uma satisfação no seu coração por dois motivos. Um momento dessa peneira vai acabar, e a segunda coisa é que você está acertando. Apesar de não ser uma pessoa perfeita, você está acertando, porque você está incomodando tanto o inferno que chegaram até Deus Pai para pedir autorização para peneirar você, para ver se você não cede, para ver se você não cai. Então, você não é qualquer um. Então, se você está passando por provações intensas, se a sua fé está sendo abalada, não é porque Deus abandonou você, não é porque a sua causa é uma causa perdida, pelo contrário. As provações e a peneira que aconteceu com você é porque você é uma pessoa especial para Deus, alguém que foi chamada, uma pessoa que foi escolhida, é uma pessoa por quem Deus tem uma grande obra na sua vida e na vida da sua família. E talvez você não acredite nisso, mas se pasme, o inimigo acredita, porque ele olha para você e ele sabe que você tem o selo daqueles que vão viver eternamente com o Senhor. E isso por si, meu irmão, minha irmã, não tem ouro, não tem prata, não tem petróleo, não tem Bitcoin, não tem criptomoeda nenhuma que pague aquilo que você já tem. Então, o fato é, eu e você estamos sendo transformados pelo Senhor e esse processo não para. Então, quero trazer para você uma palavra, 2 versículos, o primeiro em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que diz: Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita, sabe que é açoitar, né? E açoita a qualquer que recebe por filho. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu, Senhor, repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-se. Por que Deus corrige? Porque nós chegamos dentro do reino de Deus cheio de comportamentos que não são adequados para quem é filho do Deus Altíssimo. Então Deus precisa, evidentemente, nos corrigir, nos educar, e isso, evidentemente, é doloroso. Então, meus irmãos, nos dias que você estiver sendo moído, quando parecer que está sendo insuportável, é comum que você se questione: qual que é o sentido da minha vida? Será que vale a pena continuar? Será que eu faço a diferença para alguma pessoa? Talvez fosse melhor que eu morresse. Eu já pensei nisso. Senhor, se o Senhor me levar, estou salvo, estou garantido, a viúva vai ficar bem, os filhos vão, Me leva. E o que me consola é que eu não fui o único, Na Bíblia tem um monte de gente
que pensou a mesma coisa. Aí tomou umas exortações do Senhor, né? E voltou. Foi o que aconteceu comigo também. Estou aqui. Vamos, Senhor, que o Senhor tem para mim, vamos viver. Então, meus irmãos, é natural que a gente ouça a voz do inimigo na nossa mente. Mas a gente tem que prevalecer em ouvir a voz do Senhor que diz: eu, Senhor, é que sei os planos que eu tenho para você. São planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, meus irmãos, Deus precisa trabalhar em nós. E eu já ouvi frases, por exemplo: Deus está trabalhando na sua bênção, está trabalhando na sua bênção. Não, eu não creio assim. A bênção que Deus tem para nós já está pronta faz muito tempo. Talvez até antes da gente nascer. O que Deus está trabalhando é em nós, para que a gente possa estar pronto para a gente receber tudo que Deus tem para nós. Porque se a gente recebe tudo aquilo que a gente tem de Deus, talvez a nossa soberba cresça de tal maneira que a gente se perca por causa das bênçãos de Deus. Quer um exemplo? Davi ficou esquecido pelo pai, foi ungido, aquela coisa toda, matou o gigante, virou valente de guerra, herói de guerra, né? E depois precisou fugir para a caverna. Na minha opinião, Davi precisava ter ficado naquela caverna mais um tempo, porque ele estava no palácio, viu a mulher pelada lá, o que ele fez? Cresceu os olhos, como diz o outro, e pegou, mandou matar um soldado do próprio exército. Por quê? Porque ainda não estava pronto para aquilo. E a consequência, desgraça para a família dele sem limites. Então, meus irmãos, Deus está trabalhando em mim e você, para que a gente tenha estrutura para poder receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas eu não estou acabando meu tempo de vida. Não importa, a gente tem uma eternidade ainda. Lembra que Satanás estava, na eternidade com o Senhor e lá ele pecou, ele errou? Então isso não vai acontecer com você. Tem uma promessa que depois que a gente recebe o Senhor como Salvador, a nossa eternidade ao lado do Senhor está garantida, mas Ele vai continuar trabalhando em mim e em você. Então, meu irmão e minha irmã, em que fase da sua vida você está vivendo? Você está vivendo aquele momento que você está no primeiro amor, que você acabou de descobrir Jesus? Glória a Deus, fortaleça no Senhor, aprenda mais, crie raízes, porque a próxima fase que em algum momento vai chegar a época da peneirada e você precisa estar maduro para que só saia a palha e que você, como trigo, você fique. Mas talvez você já passou por isso e você está agora naquela fase da decepção, que as coisas não aconteceram, que você imaginou que ia ser de um jeito e não foi, e você olha para a situação e você já colocou um ponto final nessa história. Só que a gente não pode colocar ponto final na história que Deus só colocou uma vírgula, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Amém? Então, meu irmão e irmã, hoje a palavra para nós nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias contrárias, porque quem nos sustenta é o Senhor. E eu, para encerrar, quero dizer que admiro muito Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ao longo daquela situação em que eles estavam, de ver a fornalha do rei cheia de lenha, de fogo, e deles receberem aquela ameaça, eles disseram: se o Senhor quiser nos salvar, Ele nos salvará. Mas se o Senhor não nos salvar, saiba, ó Rei, que nós não abriremos aquilo que nos foi dado, a nossa comunhão com o Senhor. Nós não nos prostraremos a nenhuma estátua, a nenhum outro rei, a nenhum outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. E essa tem que ser a nossa postura. Apesar da fornalha ardente, apesar das lutas e dificuldades, nós temos que ter no nosso coração
que o Senhor é que nos guarda. Nós só chegamos até aqui porque foi o Senhor que nos guardou e Ele continuará a nos guardar eternamente. Então, meu irmão e minha irmã, não fique triste por causa da peneira. Alegre-se em saber que esse dia da peneira também vai passar, vai acabar, e quando tudo isso terminar, você vai ter um testemunho para dar, um testemunho de vitória que vai edificar a vida de muitas pessoas, a começar pela vida das pessoas da sua família, porque elas estão de olho em você. Amém? Então, quero convidar você a se levantar, nós vamos cantar mais um louvor e depois a Clarice vai orar por nós para encerrar, né? Amém? Glória a Deus.